Francisco Campos foi um intelectual mineiro dedicado a refletir sobre a educação. Já tinha uma história de intervenções na política educacional do estado de Minas. Um daqueles intelectuais que participou do movimento dos pioneiros da educação nova. Talvez seja preciso fazer um comentário preliminar. O que é que propunham os pioneiros da educação nova? Eles eram inspirados em diversos movimentos pedagógicos norte-americanos e europeus, mas principalmente com matriz norte-americana, principalmente inspirados em ideais como os ideais pregados pela filosofia da educação de John Dewey, e eles propunham um novo modelo pedagógico para o Brasil. Eles tinham o entendimento, que é o entendimento geral da escola nova, de que mais importante do que o professor fazer predicações, fazer pregações para o aluno sobre aquilo que o aluno deve aprender e como o aluno deve saber, ou seja, mais importante do que o professor ser aquele que ensina todos os saberes, o professor precisava ser um parceiro do estudante para que o estudante pudesse aprender a aprender, para que o estudante percebesse que a aprendizagem é algo que a gente busca e que o papel do professor é apenas o de ser um orientador que facilita a aprendizagem. Mas que efetivamente o professor, o mestre-escola, não é aquele que vai ensinar, é aquele que vai pegar na mão solidariamente como um amigo para aprender com um amigo chamado aluno. Esse é o papel do professor de acordo com o entendimento do movimento da escola nova. Na verdade, a coisa mais importante que o professor tem a ensinar é ensinar o autogoverno, é ensinar a autodisciplina, é ensinar que para aprender nós precisamos ter o desejo do conhecimento, nós precisamos ter o desejo da aprendizagem. E que o professor, por ter maior experiência, o professor, por deter uma maior quantidade de saberes, pode nos orientar quanto às coisas que nós devemos aprender, mas que o conhecimento vai ser incorporado pelo interesse que nós temos. E reafirmo, a coisa mais importante dentro do pensamento da escola nova a ser ensinada é o autogoverno, a autodisciplina, a autoaprendizagem. Isso vem de lá dos fundamentos da filosofia pragmatista norte-americana. Isso vem lá na matriz das ideias filosóficas de um grande filósofo norte-americano chamado William James. Ora, é essencial, e esse movimento foi essencial, porque se passou a reformar a escola, um movimento que pregou que se rejeitasse algo que era visto com naturalidade pela escola e que continuou a ser visto ainda durante a primeira metade do século XX, que era o uso de métodos de violência para que as pessoas aprendessem, o uso da palmatória e o uso de coisas assim. E também o entendimento de que a aprendizagem seria facilitada em ambientes escolares agradáveis e convidativos. E nesse sentido, o projeto dos grupos escolares é a expressão dessa arquitetura escolar, dessa cultura escolar que era pugnada pelo movimento da escola nova. Ora, se eu vou aprender geografia, mais do que decorar referências de lugares, de acidentes geográficos e de movimentos naturais da Terra, do planeta, eu preciso, na verdade, dispor de ferramentas que me facilitem a aprendizagem. Eu preciso de cartas geográficas, eu preciso de globos terrestres, eu preciso de representações gráficas de montanhas, de rios, que dito assim parece agora coisas tão simples, mas que não era para a escola coisa simples, eram coisas complexas. Francisco Campos era ao lado de Anísio Teixeira, era ao lado de Fernando de Azevedo, era ao lado de Pascoal Leme, um homem que era entusiasta
dessas ideias. Francisco de Campos praticou as reformas da Escola Nova no estado de Minas Gerais e foi levado por Getúlio Vargas para o centro do poder e assumiu o Ministério da Educação na sua criação e implementou uma grande reforma. Ou seja, esse conjunto de ideias de modernização da escola praticadas sob o governo Vargas teve uma referência central de intelectual da educação. Essa referência se chama Francisco Campos. As reformas das leis orgânicas do ensino, foram reformas comandadas por um outro mineiro chamado Gustavo Capanema, que também foi ministro da Educação. Era também um grande intelectual, um homem ilustrado, entusiasta das ideias do movimento da Escola Nova. Apanhou um país que possuía já uma rede de escolas industriais que vem lá da Primeira República, do início do século XX, com Epitácio Pessoa, que são as escolas de aprendizes artífices e os aprendizados agrícolas. Todos dois, tanto as escolas de aprendizes artífices, que são as escolas industriais, quanto os aprendizados agrícolas, que são as escolas agrícolas, surgem com um objetivo, com o objetivo de ser, digamos assim, entre aspas, reformatórios educacionais da infância, de serem instituições de ensino destinadas a menores infratores. Em todos os estados nós tivemos os aprendizados, tanto aprendizados agrícolas como aprendizados de artes e ofícios, que se transformaram depois na fabulosa rede que o Brasil teve de escolas industriais, que após a ditadura se transformaram na rede de escolas técnicas federais, e os aprendizados que se transformaram, aprendizados agrícolas que se transformaram na extraordinária rede que o Brasil teve de colégios agrícolas, e que hoje estão reunidos numa instituição importantíssima de ensino no Brasil, que é uma instituição que atende o ensino médio técnico e que atende também o ensino superior, que é a rede de institutos federais que existe nos estados, e que juntou na mesma instituição, agora no século XXI, o ensino agrícola e o ensino industrial, que era o ensino industrial feito pelas escolas técnicas federais e o ensino agrícola feito pelos antigos colégios agrícolas, e que depois foram também escolas agrotécnicas. Veja, eles nascem com o objetivo de serem reformatórios, ou seja, de apanhar menores infratores, meninos que vagavam pelas ruas. A rede de escolas agrícolas eram internatos e normalmente funcionavam em espaços da zona rural, eram escolas fazenda, para onde se levavam os meninos indisciplinados, mas que com o tempo passaram a oferecer um ensino médio de alta qualidade e passou a ser sonho de consumo dos filhos da classe média e de alguns filhos da elite, principalmente aqueles que desejavam, no ensino superior, frequentar os cursos de agronomia e de medicina veterinária. O conjunto da reforma das leis orgânicas, ele pretende disciplinar o que é específico do ensino técnico agrícola, o que é específico do ensino técnico industrial, do ensino técnico comercial, do ensino normal, que é o ensino de formação de professores, do ensino médio, do ensino primário e do ensino ginasial. É esta a pretensão da reforma que estabelece as leis orgânicas do ensino, definindo a destinação de cada um e o modo como cada um desses ramos do ensino iria ser gerenciado. É essa reforma que Gustavo Capanema comanda com muito sucesso na educação brasileira na década de 40. Começa com a Era Vargas, mas termina após a Era Vargas, já com o presidente Dutra. É importantíssimo para a educação brasileira, muito importante para os avanços da educação brasileira, e que põe em discussão, por exemplo, no caso do ensino agrícola, o papel do Ministério da Educação como condutor, como dirigente da política educacional. É isso de que tratam essas reformas, tanto a de Francisco Campos como a de Gustavo Capanema.